Boa noite a todos. Boa noite. Que bom tê-lo aqui no nosso auditório mais uma vez. Bem, hoje estarei falando a vocês sobre um tema controverso, um tema que há muita especulação. Hoje estarei falando a vocês sobre a vida após a morte. Olha só, há uma penada correndo atrás de você. Olha só, quando você morre, para onde você vai? Como é que funciona isso daí? O que a Bíblia fala sobre a vida após a morte? Eu tenho um vídeo que eu quero mostrar a vocês. Nós entrevistamos algumas pessoas na rua para saber o que as pessoas na rua estão falando sobre a morte. O que elas dizem? Como é que elas estão nesse processo da morte? Elas querem morrer e para onde elas vão? Muitos dizem, não quero morrer agora não. Outros falam assim, não, eu não sei para onde eu vou. Ah, eu sei para onde eu vou para um além e já reencarno em outra pessoa. Como é que essas pessoas aqui no Brasil veem a questão da morte? Por isso eu quero mostrar para vocês esse vídeo aí. Cristão é uma passagem, né? É um descanso, não se sabe por quanto tempo, só Deus sabe. Deixa de existir, deixa os amigos para trás, isso para mim é o fim de tudo. Morte, todo mundo vai ter que passar por isso, só que dá medo até de pensar. Hoje mesmo eu não imagino ninguém que eu amo morrendo, ou eu mesma morrendo. Tudo que a gente está fazendo hoje aqui vai acabar um dia, e assim dá medo. Eu tenho medo de uma vida mal vivida. A morte para mim é uma interrupção da vida. Mas eu sei que isso aí todos nós vamos passar, é de morrer. Rapaz, eu tenho medo de morrer, que você nem imagina. Eu não tenho medo da morte, não. A morte é a morte. E ela deixa a desculpa. Né? Você está aqui, aí o cara fala, rapaz, fica aí mais um pouquinho. Mas você, não, eu tenho que ir ali. Aí chega ali e acontece, você caiu. Mas se cair de verdade aqui, não aconteceria isso. Que a morte é a morte. Talvez seja o primeiro passo para a eternidade. Dor e próximo nível é a única certeza que eu tenho da vida. Então eu espero. A morte é uma consequência natural, porque a morte a gente está observando a morte constantemente nos nossos próprios atos, naquilo que a gente possui. A morte está presente no sentido de perda, não? O tempo está correndo, né? O nosso tempo não para, né? O pagamento do pecado é a morte, então eu pego, né? E então eu não tenho por que se livrar dela, mas eu tenho menos medo do que eu tinha antes, bem menos. É uma parada que hoje você está vivo e amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Você pode dormir e simplesmente morrer. Então por isso que eu curto a minha vida um pouquinho de cada, aproveitando o máximo possível. A morte não é boa não. A morte não é boa não. O Rui não gosta da morte não. Mas ela pode não existir. A gente não sabe exatamente quando Cristo voltará. Se ele voltar amanhã, a morte não mais existirá. O cristão não deve ter medo da morte. Existe vida após a morte? Sim. Existe. No meu conceito de vida existe. Uns falam que existe vida após a morte, mas eu acho que não. Você morreu, já foi. Eu não acredito em vida após a morte. Eu acredito que a gente tem um traço aqui na Terra e acabando essa triagem, a gente acho que fez nosso papel aqui. Eu acho assim que não ia valer a pena a gente viver tão pouco tempo aqui na Terra e acabou. Então assim, eu acho que realmente existe alguma coisa após a nossa vida aqui na Terra, alguma coisa após essa morte. Como eu disse, é um plano único, mas que tem várias etapas. Eu não acredito que essa aqui seja o nosso final. Depois da nossa morte a gente acaba em tudo nosso. Na verdade, para mim, a morte ela acontece para que você possa reencarnar e evoluir. O espírito, a gente fala que a carne é que morre, o espírito sai, né? E vai para outro corpo, né? Por incrível que pareça, respeito à morte. Não tenho medo. Acredito que morreu e acabou. O negócio de ressuscitar, de ser recolocado de novo como a gente é no mundo, já chega. A gente já passou esse tempo todo aqui. Se a gente tiver que ser colocado de novo aqui, tem que ser um estágio mais evolutivo, não ressuscitar, reencarnar.
É uma questão a se saber quando não morrer. Essa resposta não tem como morrer. Você morre na carne, mas, entendeu? Pode morrer também no espírito, ou pode também não morrer no espírito, a depender do seu procedimento. Não sei, eu nunca tive mortal, não posso saber disso. Existe vida após a morte com Deus. A composição do ser humano como o barro, como o pó e o fogo de vida, o pó volta para a terra e o fogo de vida volta para Deus. Existe a vida eterna com Cristo. Eu acho difícil pensar do meu ser, tipo, parar de existir depois da morte física. Então, eu preciso quase, tipo, de acreditar em algo mais. A morte seria o fim das coisas ruins e, se Deus quiser, o início de uma coisa boa. Bem, isso ouviu muita gente pensa na morte. O que é a morte para você? O que é a morte? O que a Bíblia diz sobre a morte? Certa vez havia um rapaz que foi num cemitério e ele, ao chegar no cemitério, viu uma lápide, ou seja, aquela inscrição que tem em cima do túmulo. Olhem só o que estava escrito nessa lápide. Mostra para mim. Está passando para baixo. Mais uma vez. Esse camarada, ao ver, veja mais uma vez. Amigo, preste atenção. Ao aqui passares, tal qual és, eu fui um dia, tal qual sou, um dia serás. Portanto, prepara para vires fazer-me companhia. Imagine só você ler essa lápide aí. Te prepara para você vir fazer companhia para mim. Imagine só. Há uma história de um camarada, aí você sabe que o poder da motivação é grande. O camarada caiu numa cova, e nessa que ele cai na cova, dentro do cemitério, 2 mendigos. Um mendigo começou a tentar sair, sabe o que eles fazem as covas preparadas para o dia seguinte. E o mendigo tentou sair e não conseguiu sair daquela cova. O cara estava meio bêbado, meio grogue ali. Tentou sair da cova e nada de sair. Muito alta para ele poder sair. Você sabe que agora o cemitério ele faz uma cova com 4 andares. Ou seja, você pode colocar vários caixões ali dentro. E o cara desesperado, gritando à noite: socorro, me tira daqui! Quem é que ia lá salvar o cara? Ninguém ia lá, meia-noite, o cara gritando: socorro, me tira daqui! E nada. E o cara lá tentou e não conseguiu sair. Bem, para cortar caminho, o outro mendigo falou: em vez de eu chegar e dar a volta no cemitério, todo o quarteirão, eu vou passar pelo meio. Então ele também teve a brilhante ideia de fazer a mesma coisa que o outro mendigo fez. Passou pelo meio. E ele caiu também no mesmo buraco. Os dois bêbados lá, os 2 mendigos. E o cara começou a gritar: socorro, me tira daqui! Aí o outro mendigo falou: não adianta gritar. Não adianta gritar, porque ninguém vai te tirar daqui. Rapaz, amigos, o cara saiu com mais de 1000 e conseguiu sair de lá. Bem, isso conta um pouco da história de como as pessoas têm medo, aversão a essa questão da morte. O que a Bíblia diz? Como eu posso ter a segurança da palavra de Deus sobre esse assunto? Porque se a gente conversa com uma pessoa, ela nos explica a morte de um jeito. Se conversamos com outra, ela nos explica a morte de outro jeito. O que a Bíblia fala sobre a morte? Veja só. Bem, 97 pessoas por minuto morrem. 6 mil pessoas por hora estão morrendo. E 140 mil pessoas por dia e 1 milhão de pessoas por semana estão morrendo aí. Gente, tem muita gente morrendo. Eu mesmo faço muitos velórios aí. Vocês sabem, por favor, não morram na segunda-feira. Segunda-feira é minha folga. Se quiserem morrer, por favor, morram na terça, na quarta, na quinta, mas não na segunda-feira. Nem sábado. O pessoal sempre, mas no sábado não há problema, mas sempre na minha folga alguém me liga lá: olha, ajuda a gente a fazer o velório aqui e tudo. O pessoal sempre lembra de mim nesse momento. Na hora que está tendo festa, na hora que está tendo lá, mataram um boi, fizeram uma festa, ninguém liga pra gente. Mas na hora da morte,
Liga para mim, liga para Débora, liga pro telefone fixo, me acham debaixo d'água, mas o pessoal me acha. Esse tema da morte, ele é delicado, mas ele precisa ser visto à luz da palavra de Deus. Veja só o que algumas pessoas pensam acerca da morte. Bem, a princesa Isabel, por exemplo, ela, a rainha da Inglaterra, num momento de angústia, gritou: tudo que possuo por um momento de vida. Vocês sabem que a rainha da Escócia, ela foi morta por sua irmã, a Elizabeth. Por sua irmã não, por sua parenta, prima, Elizabeth. Você já deve ter visto, a gente aprende isso no livro de história, mas você já deve ter visto uma série que há no Netflix, que é chamada de Reigns, que é uma série contando a história dessa rainha e de como a prima da Elizabeth, da rainha da Grã-Bretanha hoje, como foi a morte dela. E vocês sabem que naquela época eles faziam conchavos de casamento para que não houvesse guerra na Europa. Mas aconteceu um momento que a rainha Elizabeth, a avó dessa que é viva hoje, entendeu que essa mulher iria querer tomar o trono, porque ela tinha ascensão dentro do sangue real, e então ela ia tomar o trono. Mas aconteceu que a própria rainha Elizabeth descobriu tudo isso e falou o seguinte: mande matar. Mandar matar a própria prima é complicadíssimo. Naquela época as regras eram outras. E teriam que cortar a cabeça dela. E cortaram a cabeça da rainha. Só que num momento específico, antes de cortar a cabeça, a rainha fez essa seguinte afirmação: todo o meu reino, tudo que eu tenho, por um minuto a mais de vida. A mulher não queria morrer. Quem quer morrer, né? A mulher desesperadamente não queria morrer. Há uma outra pessoa também que fala acerca do que é a morte para ele. Passa para mim aí. Esse outro camarada aí, Luís XV, isso mesmo, da França, tinha tal horror à morte que proibiu que dela se falasse em sua presença. Imagine só, você não pode falar da morte, porque ele tinha uma visão áspera acerca da morte. Alguém lhe disse um dia que a igreja de Dionísio, que era uma igreja próxima à casa dele, ao palácio de Luís XV, continha o túmulo dos seus antepassados, ou seja, os avós, os pais tinham um túmulo dentro da igreja. Se você for em algumas igrejas católicas mais antigas, você percebe que dentro da igreja tem o quê? O corpo do padre, ou do rei, ou de pessoas mais antigas, porque era comum que as pessoas morressem e fossem para aquele terreno sagrado que ficava a igreja. E então o rei falou: meu pai do céu, eu não quero que vocês falem de morte perto de mim. E ele proibiu que as pessoas falassem de morte perto dele. O rei mandou que construísse uma outra torre entre a igreja e o palácio. Por quê? Porque da sua própria casa, o rei conseguia ver a igreja onde estavam mortos os seus parentes. E ele falou: eu não quero aqui do palácio ver os meus parentes naquela igreja lá. Então construa uma outra torre que impeça eu de ver os meus parentes mortos lá. Mais uma ideia do que ele tinha. Também existe um outro rei do Egito que também tinha uma visão acerca da morte. Em Tebas, no Egito, por exemplo, Tutankhamon foi encontrado o túmulo desse faraó e ele morreu aos 18 anos de idade. Esse faraó, por exemplo, queridos, ele tinha muito ouro perto dele. Esse faraó tinha muita coisa ali próxima dele. E nesse processo foi encontrado o túmulo desse Tutankhamon. Ele morrendo aos 18 anos, estava ele embalsamado e mumificado, e de forma a conservar o seu cadáver para a posteridade, de uma forma ilusória, porque eles pensavam que nunca iam morrer, ou mesmo era somente uma passagem. Mais do que isso, havia abundante provisão, ou seja, muita comida, muito ouro, muitas carruagens, vasos alabastros e escravos mumificados para servirem ao faraó no outro mundo. Então imagina só, se você fosse empregado do faraó, saiba de uma coisa: ele morreu, você morre junto. Eu não queria trabalhar com esse faraó, não. Vai que ele pega uma gripe, aí eu tenho que morrer também. Eu não queria trabalhar com esse cara. Você ganhava bem, viu? Mas sabe uma coisa, imagine, o menino morreu com 18 anos. Quem pensaria que esse camarada ia morrer com 18 anos? Não, quem era funcionário dele pensou: não, ele vai viver bastante. O cara nunca vai morrer com 18 anos.
Bem, o cara morreu com 18 anos e todo mundo teve que morrer com ele. Foi para dentro da pirâmide e ficou lá dentro, junto com ele. Bem, há também um outro processo de morte que é moderno hoje e que as pessoas pensam muito, que é a criogenização. A nova versão da ressurreição dos egípcios, por exemplo. Você sabe que os faraós iam para a tumba, embalsamavam o corpo dele, porque eles pensavam que em algum momento específico para frente, eles iam poder ressuscitar no reino deles. A mesma coisa acontece nos dias atuais. Veja esse vídeo que quero mostrar a você sobre uma mulher aqui na América Latina que colocou o seu pai na criogenização, conservou a menos 195 graus Celsius, congelou o seu pai, para que então, quando tivesse uma tecnologia suficiente, pudesse reviver o seu pai. Veja só essa reportagem. Imagine morrer e voltar à vida graças ao avanço da ciência. Impossível? Não é o que pensou a brasileira que espera ressuscitar o pai. Ela já gastou quase R$100 mil para manter o corpo do pai resfriado em gelo seco num caixão de zinco e ainda enfrenta a família na justiça para garantir esse plano de mandar o corpo a uma empresa especializada nos Estados Unidos. Lígia tem um sonho. Ela quer ressuscitar o corpo do pai. Por que não achar que daqui a alguns anos, algumas décadas, ou não sabe, de repente daqui a muito tempo, um corpo possa voltar à vida? Funcionária pública com 35 anos, ela é a filha caçula de seu Luiz Felipe, um mecânico da Força Aérea Brasileira que viveu 83 anos. Na última quarta-feira de cinzas, ele não resistiu a 3 acidentes vasculares cerebrais e uma pneumonia. Se um dia for possível, essa ressuscitação só vai ser possível para quem ficou congelado. Congelado não é a palavra mais precisa para falar sobre o corpo de seu Luiz Felipe. Ele, na verdade, está resfriado, mantido a uma baixíssima temperatura nesta funerária de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O corpo é preservado com gelo seco em um caixão especial. O caixão que está sendo usado para guardar o corpo do Sr. Luiz Felipe é igual a este. Dentro da estrutura de madeira é colocado um caixão de zinco. É este material que vai preservar o corpo. E para mantê-lo totalmente congelado, é necessário usar de 25 a 30 quilos de gelo seco por dia. A manutenção é cara. Estou pagando cerca de R$360 de gelo seco por dia e R$500 do laboratório, que é a diária do laboratório. Então a minha despesa está em R$860 por dia. Desde que seu Luiz Felipe morreu, Lígia já gastou R$95 mil. Ele vai ser, se Deus quiser, o primeiro homem congelado da América do Sul. O sonho de Lígia é levar o corpo do pai para os Estados Unidos, onde seu Luiz Felipe já tem lugar reservado. Ele vai ficar no estado de Michigan, em uma urna da empresa Cryonics, uma companhia que vende a promessa de preservar corpos para o dia em que a medicina puder trazer os mortos de volta à vida. Será que é possível ressuscitar? O que acontece quando as pessoas morrem? E será que a morte vai ter um fim? São perguntas que a palestra de hoje tenta responder a você à luz da Bíblia. Nesse processo, existe aqui uma imagem que eu trouxe para vocês da criogenia. Como é o processo aqui? Eles pegam um corpo, somente os ricos podem fazer isso, como vocês viram. O custo é muito alto, a mulher gasta quanto? 860 reais por dia. Eu não recebi nem isso. A vida é dura, né? Bem, só morrer que pagam aí. 800 reais por dia. E lembre-se que essa filmagem não foi de hoje, essa filmagem foi de um tempo atrás. E o que acontece? É muito dinheiro, é mais do que um salário mínimo por dia que é gasto nisso. Veja, essa é a câmara onde as pessoas ficam congeladas e somente os ricos podem se submeter a esse tipo de prática. Bem,
Diziam que no ano 2000, por exemplo, tem algumas pessoas que morreram antes do ano 2000, que já praticavam a criogenia, que no ano 2000 o homem iria criar vida artificial, venceria a morte, por exemplo, de modo que criogenizado, ou seja, colocado dentro desse caixote, as pessoas congeladas, elas então poderiam reviver. Nada mais é do que a antiga ilusão dos faraós. Eles pensavam que em algum momento futuro, quando houvesse uma oportunidade ou maior tecnologia, então as pessoas poderiam viver. Bem, isso são coisas atuais. Mas a pergunta que a mensagem de hoje quer responder é: qual é o problema da morte? Será que a morte terá um fim? Essa é a pergunta que eu quero responder à luz da palavra. A única possibilidade de conhecermos o problema da morte é conhecermos a origem da morte. É a única forma de você conhecer o problema dela, é você cavar um pouquinho mais e saber quando e como a morte começou. À luz da Bíblia, veja só como a Bíblia diz. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo nos dá uma pista, e ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Veja só, Paulo, quando diz isso, ele está justamente fazendo referência a Adão e Eva. Pode passar para a gente. O pecado entrou no mundo através de um homem. Quem foi o primeiro homem que pecou na terra? Adão. Depois sua esposa Eva. E pelo pecado entrou a morte. Eles morreram. E nesse processo a morte passou a todos os homens. Deus construiu na criação um ser humano para não morrer. Dois elementos que surgiram no momento da construção do ser humano. Primeiro, o ser humano veio do pó da terra. Você percebe que o ser humano aí, ele vem do pó da terra porque foi feito de argila. Foi feito ali de barro. E depois veio o fôlego divino, ou seja, Deus soprou em suas narinas esse fôlego divino. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém morrendo próximo de você. Eu já tive a oportunidade. Quando você vê alguém morrendo perto, pelo menos às vezes que vi, e às vezes que também ouvi outras pessoas falando, há um momento que você quase que ouve o fôlego saindo. Faz assim, a pessoa perde. Quase que você ouve esse momento único, que é o momento da divindade presente no ser humano. Porque vocês sabem que quando Deus sopra um pouquinho do fôlego divino, ele sopra um pouquinho do que é divino na gente. Por isso, nesse processo, lembra que lá atrás vi dizendo que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Você lembra disso? Então, por quê? Porque nós somos imagem, parecido com Deus e semelhança a Ele. Esse fôlego divino que está em Deus também está em nós. Deus compartilha um pouco desse fôlego divino conosco. E nesse processo, você percebe que Gênesis capítulo 2, verso 7, nos diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Por exemplo, eu posso chegar a vocês e dizer assim: olha, nós temos aqui 40 almas. Eu estou dizendo o quê? Tem alguma alma penada aqui voando? Não é isso que eu quero dizer. O que eu digo quando falo a vocês que tem 40 almas aqui, eu estou dizendo que tem 40 pessoas aqui dentro. Porque as almas, o que é uma alma? É a junção do fôlego divino com o corpo, que é o barro, e isso se torna um ser vivente, uma alma vivente, porque é essa expressão que o texto bíblico nos traz. Mais do que isso, veja só mais. Imaginemos a lâmpada, a luz que vocês estão vendo. Faz um tempo que eu não via esse tipo de lâmpada aqui de tungstênio. Ficou faltando colocar outra. Faz um tempo que eu não vi esse tipo de lâmpada. Hoje em dia a gente só vê mais essas lâmpadas, né? De LED e aquelas outras enroladas assim. Imagine só, a lâmpada não traz luz por si só, mas produz calor quando em conexão com a energia elétrica. Ou seja, lâmpada mais energia elétrica dá o quê? Luz. Então eu posso dizer que a luz está funcionando quando essa conexão está ligada.
A mesma coisa é o fôlego divino. Quando há o fôlego divino, mas o pó da terra, então se torna uma alma vivente, porque é essa expressão que o texto bíblico traz. E nesse processo, quando eu ligo, por exemplo, o meu celular, ele só funciona se estiver conectado com a energia elétrica. Mais do que isso, nesse processo, a energia, mas o fôlego divino é igual à alma vivente. Energia elétrica, mais fôlego divino é igual à lâmpada. Energia elétrica, mais a instrumentação, ou seja, o tungstênio que tem ali dentro, o vidro que está no vácuo, isso dá a luz e o calor. Quando há essa junção, então eu posso dizer que há o fôlego divino. Nesse processo, de acordo com a palavra de Deus, o que iria ocorrer com a alma que se desligasse, se desconectasse do Criador, de Deus? O que iria acontecer com a alma que desobedecesse ao Criador? Olha só, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, diz muito pra gente. Veja só o que o texto bíblico diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tipo assim, olha, só vai funcionar se tiver ligado na tomada a lâmpada. O dia que você desligar da tomada a lâmpada, certamente ela vai apagar. É mais ou menos isso que Deus falou. Enquanto você estiver ligado com Deus, enquanto você estiver ligado com a videira, enquanto você estiver ligado com o Criador, então você vai viver. Mas o dia que vocês se desligarem do Criador, certamente morrerás. Quem foi que falou isso? O próprio Deus. Mas em contrapartida, houve uma outra pessoa que falou algo contrário a isso. Veja, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz que o diabo é o sedutor do mundo. Ele vem seduzindo todas as nações. E nesse processo, ele mentiu para Eva acerca da morte. Olha só o que Gênesis capítulo 3, versículo 4 fala sobre essa mentira, uma grande mentira, que até hoje impera. Que a mentira induziu Satanás acerca da morte. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Imagina só como é fascinante uma vida de que você não vai morrer. Imagine só se você nunca morresse. Seria tão fascinante. Nunca iria acabar. Certamente você não vai morrer. Olha, mas Deus falou que se a gente desobedecesse a Ele, ia morrer. Mas imagine só uma coisa fascinante. Cria-se um celular que você não precisa mais colocar na tomada. Que coisa tremenda seria, não? Cria-se uma luz, uma lâmpada que não precisa você ligar na energia elétrica. Seria solar, né? Se for solar, mas aí existe um tipo de energia, só que a condução é diferente. O mecanismo é diferente, mas a energia solar ainda assim é uma energia. E aí, imagine só um tipo de lâmpada, quer seja solar, quer seja uma lâmpada dessa que a gente liga. Aqui a nossa energia que temos no Brasil é uma energia advinda das hidrelétricas, ou seja, o rio passa e as turbinas vão gerando energia. Existe energia solar, existe energia eólica, que são aqueles ventiladores enormes que ficam pairando por aí. Todos eles geram o mesmo tipo de coisa, o quê? Energia e calor. Agora imagine só, não precisa mais de nada porque não vai gerar. Essa foi uma das maiores mentiras que contaram para Eva. Bem, nesse processo, disse: morrerás, Deus falou. E Satanás disse: não morrerás. Porque a alma vivente, para continuar vivendo, havia uma condição para cumprir. Qual era a condição? A obediência. Se obedecessem, então eles teriam energia para poder seguir. O engano de Satanás, que é o sedutor do mundo, era proclamar a imortalidade incondicional. Ou seja, você vai ser imortal. Ah, mas Deus falou que vai morrer. Não acredita nele não, acredita em mim. Você vai ser imortal, não haverá mais morte para você. Diz Satanás: não importa o que você faça, você vai viver, Eva.
Ah, mas se eu comer do fruto, se eu desobedecer a Deus, não importa o que você fizer. Não importa o que você fizer aqui na terra, você será reencarnado. Não importa o que você fizer aqui, você vai continuar vivendo, vagando por aí, não importa. Foi essa a mentira que contaram para Eva e a mentira que contam para muita gente hoje. E nesse processo da morte que a gente está falando, ao desobedecer a Deus, o que ocorreu com a alma vivente? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ao desobedecer a Deus, aconteceu algo muito sério. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. É o que está escrito na Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. Não. O amigo que está assistindo aqui essas palestras, o camarada que desligar aquele interruptor, saiba, vai desligar as luzes. Não, vai nada. Que isso? É história. Se você desligar aquele interruptor, saiba que vai desligar as lâmpadas. Vão desligar as lâmpadas. Não, não existe isso. E Deus fala, olha, qualquer um que desligar, quer seja o mais sábio, quer seja o menos sábio, qualquer um, quer seja o rico, o pobre, esse vai morrer. Ou esse que desligar, esse que desobedecer, ele certamente vai ser apagado. Mas a serpente, lá no meio das árvores, enganando a Eva, iludiu a ela e deixou claro: isso daí é uma mentira de Deus. Acredite em mim. E essa mentira fica ecoando até os dias de hoje. Existem religiões pautadas nessa mentira. Existem religiões que pensam acerca disso, mas não levam em conta o que a Bíblia diz e não levam em conta o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus fala, o autor da vida. E nesse processo, veja mais o que diz. No cemitério, no grego, dormitório é justamente essa ideia, um lugar onde se dorme. Quando você está no cemitério, a ideia bíblica de cemitério, a palavra traduzida para isso é dormitório. E nesse processo, a palavra dormitório, o lugar onde se dorme, a palavra se refere-se à morte, comparando ela a um sono. Sabe, queridos, há uma pessoa que morreu na Bíblia e que foi ressuscitada. E a gente vai entender como foi esse processo do camarada que morre e que é ressuscitado, e a gente viu todas as coisas. No livro de São João, capítulo 11, versículo de 11 ao 14, há uma coisa que aconteceu de forma clara, todo mundo viu, e não foi escondida de ninguém. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, veja o que diz o texto bíblico: nosso amigo Lázaro adormeceu. Houve um cara na Bíblia que morreu, o nome dele era Lázaro. Ele morreu, depois de alguns dias, Jesus ressuscitou esse camarada. E a Bíblia agora vai relatar para você como foi essa história. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Por quê? Porque Jesus falou o seguinte: olha, Lázaro está só dormindo. A galera falou: mas Jesus, se ele está só dormindo, não tem problema. O cara está só dormindo, poxa. E Jesus teve que explicar: olha, Lázaro não está só dormindo, como se fosse lá em casa, fechou o olho e foi para a cama. Não é só isso. Olha só como ele diz. Jesus fala: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Não tinha um cara que falava antigamente morreu? Ele morreu. Tinha um cara que falava isso. Jesus deixou claro que Lázaro não estava só dormindo, Lázaro morreu. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, todos os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lençol. Então lhes disse, ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o. Olha só, o cara estava morto. A história bíblica de que todo mundo viu, de um camarada que viveu, que morreu e viveu. Só que é o seguinte, o cara todo enfaixado. Quando você dorme, por exemplo,
Você sabe o que acontece ao seu redor? Não. Todo dia, quando eu estou em casa, eu coloco meu filho para dormir, o Pedro. Tenho 2 meninos agora, o Pedro, e tem um menino de 30 dias lá em casa, e a gente coloca ele para dormir. Ele não sabe o que acontece. Como é que eu sei que o Pedro já está dormindo? Eu pego no braço dele e levanto um pouco. Quando o braço cai assim, está dormindo esse menino já. Bota assim que o braço caiu, ele está dormindo. Ele não sabe o que acontece. Eu pego o Pedro, lá em casa, na parte de cima de casa tem uma rede que a gente coloca lá. Minha esposa é paraibana, mulher macho, sim senhor. Tem um pau de amansa-marido atrás da porta, que é para me manter manso, manter no lugar e tudo, manter na rédea curta. E Débora leva o Pedro lá para cima, como uma boa nordestina, e sacode lá na rede, vai balançando na rede, o moleque vai balançando e dorme. Só que o menino não sabe o que acontece depois. Eu pego ele, levo lá, quando não, ele dorme no meu escritório, a rede fica no meu escritório lá, e eu às vezes estou lendo alguma coisa, fazendo algum sermão, e ele não sabe nada disso. Não faço barulho, às vezes estou assistindo alguma palestra ali e ele não sabe nada disso. Quando termina, eu levo o Pedro e deixo ele na cama. Na morte é como se fosse um sono, ninguém sabe o que acontece. Mas ele não fica alma penada rodando por aí, não fica não sei o quê, o camarada não sabe das coisas e tudo. Veja só, mais do que a Bíblia diz. Passa mais uma vez para mim. Olha só, um certo rapaz teve um problema sério. Um jovem foi vítima de um acidente. Imagina só o cara caindo. Nesse processo, um golpe na cabeça desse camarada fez ele perder os sentidos repentinamente. Sua comoção cerebral foi muito intensa. Manteve-se num profundo estado de inconsciência, ou seja, o coma, né, que às vezes a pessoa quando bate a cabeça, alguma coisa, ele entra no choque e o cérebro, o que ele faz? Ele desliga o cara, para o cara não sofrer tanto. É uma forma do cérebro se manter preservado, desliga o camarada. E nesse processo, durante 4 dias, na cama de um hospital, quando recuperou o conhecimento, tratou de reatar a conversa que tinha sido contada no momento em que sofreu o acidente. O cara acordou e continuou a conversa. Imagina só, 4 dias depois, bateu, o cara desligou, acordou de novo, o cara continuou a conversa. Situação, hein? Parece o computador lá de casa, quando eu desligo, que eu chego e não me ligo, ele já está fazendo as coisas funcionar. E nesse processo, para si, aqueles 4 dias não tinham transcorrido em nada, porque ele não os tinha vivido aqueles 4 dias. E é uma comparação bem sucedida sobre como a mente trabalha acerca das questões da morte. Para nós, é como se fosse um sono. E ainda vem mais. Olhem só. Veja só, nesse processo, que você percebe o que o texto bíblico diz. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6. Podem os vivos intervirem, podem os mortos intervirem nas coisas dos vivos? Será que uma alma penada pode vir aqui e mexer com sua vida? Eu lembro que vovó dizia assim, olha, cuidado, porque o avô vai vir puxar teu pé, não sei o quê. E eu sempre ficava, meu Deus, o avô está por aqui. Era complicado. E a mamãe falava assim, olha, minha família, uma parte dela é espírita, uma parte umbandista, outra kardecista. E a minha madrinha, que me batizou na igreja católica, falou o seguinte, olha, o Bidu, que era o nosso cachorro, foi a reencarnação do meu avô. Aí eu falei, pronto. Aí ela sempre dizia pra mim assim, olha, o Bidu tá olhando assim, é o olhar do teu avô. Toda vez que eu chegava perto do Bidu, eu ficava assim, eu vou tá olhando. E tudo. Sabe, queridos, não se leva em conta o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a segurança que nós temos da palavra de Deus. E nesse processo, você percebe que Eclesiastes capítulo 9, versículo de 5 a 6, deixa claro algumas coisas. Veja lá. Olha só como o texto diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, os camaradas não sabem o quê? Coisa nenhuma. Os caras não sabem. Você está dormindo, você sabe alguma coisa. Ah, o cara é esperto que só, mas está dormindo, não faz nada. Sabe, queridos? Mais do que isso, veja só como o texto ainda fala. Passa para a próxima. Também, tem aí esse daí, volta para mim. Eu pensei que era o mesmo, porque o fundo parecia ser o mesmo. Também o seu amor, o seu ódio e sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, o cara não tem nem inveja, o cara não tem preocupação, o cara não tem raiva, o cara não tem alegria. Por quê? Porque nada debaixo do sol acontece mais. E por isso, esse camarada, Eduardo Hilde, ele escreveu um livro, A Primeira Noite no Cemitério, é o título desse livro. Nele há o relato do mal-estar de um homem que passou a primeira noite de uma tumba. Sabe? Não teve paz. Uma pessoa que passou a noite numa tumba. Há também uma outra pessoa, passa para mim mais uma vez. Eu quero contar a história de um outro rapaz, passa para mim mais uma vez. Houdini. Houdini era um dos maiores mágicos, equilibristas. Esse camarada, ele era aqueles caras que ficavam presos e jogam ele dentro de uma água. Sabe como é o nome desse tipo de gente? É mágico, né? Escapista. Escapista. É o cara que escapa. Sabe, amarram com algemas, amarra corrente no camarada, joga ele dentro de um alçapão cheio de água, com piranha, e o cara consegue desamarrar tudo e sair. Esse daí era Houdini. Era muito conhecido na sua época. Era o maior mágico de todos os tempos. Foi o maior mágico de todos os tempos. É conhecido internacionalmente. O mágico Houdini prometeu à sua esposa que ao morrer iria voltar. Por quê? Porque ele sempre voltava, ele sempre escapava das coisas. E ele prometeu à mulher: olha, mulher, se eu morrer, saiba que eu vou voltar, viu? Não vai namorar com outro, não vai casar com outro, nem gastar meu dinheiro. Eu volto. Só, querido, ele era um perito em livrar-se de correntes. Nesse processo que ele era perito, a esposa esperou 20 anos do camarada voltar, tá com a outra lá. E ele não se livrou das cadeias da morte. Ninguém vai se livrar dessas cadeias da morte. Somente aqueles que estiverem em Jesus. Porque Jesus venceu a morte. Amém. Sabe, queridos, a solução para esses problemas, há uma outra pessoa. O que dizer então, pastor, amigos, sobre as sessões secretas que há no Espiritismo, por exemplo? Dos espíritos que dizem ser parentes dos mortos. O que dizer sobre eles então? O que a Bíblia diz sobre isso? Puxa vida, eu não sei se você conhece algumas pessoas que elas dizem assim: olha, meu pai faleceu, e as pessoas são sinceras, viu? Elas não estão mentindo. Meu pai e minha mãe faleceu. Eu fui no centro espírita, cheguei lá, o médium lá incorporou lá o meu pai, e o cara falou certinho o que o meu pai tinha dito para mim. Ninguém podia saber algumas coisas. Como é que o cara falou com o mesmo trejeito, com a mesma entonação que o meu pai? Como é que o cara sabia de um segredo que só eu e o meu pai sabíamos, por exemplo? O que dizer disso então, já que não há uma vida de acordo com a Bíblia depois da morte, já que as pessoas quando morrem estão dormindo e não sabem de nada? E o que dizer então do Espiritismo? O que dizer desses médiuns que estão falando as coisas e são justamente aquilo que eu tinha combinado? Meu pai morreu, perdeu a senha do banco. Foi lá no centro espírita, ele deu a senha do banco. O que dizer então dessas coisas? Você também já deve ter visto, por exemplo, algumas mortes que são desvendadas através de médiuns. Você já ouviu falar disso? Policiais que são espíritas e médiuns, as pessoas morrem e eles descobrem como foi que a bala veio, da onde veio, como a pessoa morreu. O que dizer então disso? Já que a Bíblia diz que quando a pessoa morre é como se tivesse um sono. Como é que pode então acontecer isso? Sabe, queridos, a Bíblia diz que são espíritos demoníacos.
espíritos de demônios. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e versículo 14, declara isso. Olhem só, os mortos não louvam a Deus. Aqui, Apocalipse capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja só, o texto bíblico diz claramente que esse tipo de coisa são demônios. Não são o seu parente. Por quê? Porque o seu parente está como se fosse um sono. Ele não está vagando por aí. Ninguém tem acesso a ele, porque o fôlego volta para Deus e o pó volta ao pó. Então, a pergunta é, já que não vem de Deus, já que não é Deus que está falando, já que não é o meu parente, ei, então quem é que está falando comigo? Já que não é o meu pai mesmo que está falando comigo, então quem é que está falando comigo? Você já sabe quem é? São os demônios. Porque a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, 1/3 dos anjos vieram para onde? Para a terra. Esses anjos não são mais anjos, são chamados de quê? Demônios. Por quê? Porque enquanto eles estavam com Deus, eram anjos. Depois que eles abandonaram o céu, abandonaram a Deus, se transformaram em demônios. E eles sabem de tudo. Você já ouviu falar de uma história que o diabo é o cara mais crente que existe? Você já ouviu falar isso? Se tem alguém que acredita em Deus, é o diabo. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que Moisés abriu o mar vermelho, quem foi que estava lá e viu? O diabo. Quando a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, quem estava lá? O inimigo das almas. Quando a Bíblia diz que o sol parou, quem estava lá? O inimigo das almas. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz e foi crucificado ao lado de 2 marginais, quem estava lá? O inimigo das almas. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que acontece. Por isso ele cria essa mentira desde Eva. Se você não ouvir a Deus, você vai viver e será imortal. Deus falou, se você não me ouvir, você certamente morrerá. Quem você irá acreditar? Será na palavra de Deus ou será na palavra de qualquer um outro? Eu faço votos para que você confie na palavra de Deus. E nesse processo de confiança da palavra de Deus, ainda existem mais. Os mortos não louvam, os mortos voltam à sua casa, eles não voltam. Os mortos podem aprender, eles também não podem aprender. E por isso que há um outro texto que quero falar a vocês. Olhem só. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, sem Deus não tem como você ter solução em ser aperfeiçoado. Mais ainda, há um outro texto bíblico que diz mais a você. Pode passar mais um pouquinho, mais um. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 16. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos, precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma comprovação da palavra de Deus de que há solução para aqueles que morrem em Cristo. Haverá uma segunda saída, porque a morte será vencida. E quando a morte for vencida, então todas as pessoas que morreram em Jesus Cristo irão ressuscitar.
Olhem só como será feliz aquele grande dia, mais uma vez. Pode passar mais uma vez. Aqueles que morreram, eles ressuscitarão e verão o próprio Jesus, desde Adão e Eva até os dias de hoje. Se morrer em Jesus Cristo, ressuscitará. Eu tenho uma irmã na igreja dos IPs que já perdeu muitos parentes esse ano. Tive a oportunidade de fazer alguns velórios dela. Vocês conhecem, alguns que estão aqui conhecem a história da irmã. Se ela acreditar, se você acreditar, se você entender o que a Bíblia está dizendo para você, e se você não for guiado por nenhuma outra ventania vã, mas sim fixar a sua vida, fixar o seu entendimento na palavra de Deus, e se você morrer crendo em Jesus Cristo e na sua breve volta, e entregar sua vida ao Senhor Jesus hoje, então, nesse grande dia, você ressuscitará primeiro, na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, e verá a Deus naquele grande dia, tocando a trombeta do Senhor e chamando os seus filhos. Amém. Quer você participar conosco desse grande dia? Quer sejam os vivos que estiverem vivos por conta da volta de Jesus, quer sejam os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão e verão o rosto de Jesus. Eu tive a oportunidade, e com isso eu termino a palestra de hoje, de ir num cemitério de um dos cristãos aqui no Brasil, os adventistas cristãos aqui no Brasil. Os primeiros cristãos adventistas aqui no Brasil, eles tinham a igreja e havia um cemitério atrás. Eles eram alemães e havia um cemitério atrás. E nesse cemitério, você conseguia ver todas as pessoas, mas as covas desses cristãos, elas estavam viradas para um local. Todos as lápides, todos os caixões e as covas estavam viradas para a rua. Você já percebeu que todas as covas são viradas para a rua e a rua passa aqui e então você tem uma cova nesse sentido, você já percebeu? Pode ver que quando você for no cemitério, você perceberá assim, as covas estão desse jeito e há algumas pequenas ruas na lateral. Ou ruas pequenininhas, que são pequenas vias para as pessoas andarem, ou mesmo as pistas maiores, e os corpos das pessoas estão virados para a pista. Por quê? Porque esse é o modelo de cemitério romano. Os romanos construíram, como nós somos, em boa parte, uma construção da ideia romana, dos católicos, romanos e tudo mais, o cemitério também é muito parecido. Mas esses primeiros cristãos tinham uma forma diferente no seu cemitério. E houve uma pergunta que fizeram a mim e fizeram aos demais que estavam conosco. Qual a diferença que vocês estão vendo nessas sepulturas? Nós olhávamos sepultura por sepultura, e aqui no Brasil você sabe que é tudo torto mesmo. Eu não vi nada na hora. Tudo torto mesmo. Eu falei, tudo torto. Os caras não tinham, sei lá, não tinham medido, o pedreiro daquela época era ruim, o cara fazendo olhômetro, sei lá, era tudo torto. Só que a gente percebeu, e depois eles foram nos dizer, que todos eles estavam virados para um local onde eles acreditavam ser a volta de Jesus, a constelação de Órion. E então todos os corpos desses primeiros cristãos estavam virados para dizer o seguinte: olha, nós morremos, mas quando nós acordarmos, a gente nem quer virar o rosto. Porque assim, você podia estar muito bem virado para a rua, Jesus volta desse lado, você vira o rosto e vê Jesus, certo? Eles queriam que os caixões deles estivessem virados bem de frente para Jesus, para quando eles abrirem o olho, eles verem Jesus. Ou seja, mesmo os mortos, eles estão pregando até hoje. Sabe? Esse é um momento para você rever como está a sua história. Não existe coisa que você construa nessa terra que vai valer a pena perder o céu. Não tem nada que vala a pena perder o céu. Por isso, a história da morte e da vida, você precisa pensar muito bem. Como está a sua vida com Deus hoje? Como você está diante do Senhor? Toda vez que eu falo de morte, eu falo sempre uma frase célebre de um colega meu de ministério. Queira você ou não queira, Jesus irá voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus irá voltar.
Aceite você ou não, Jesus irá voltar. E por isso esse é o momento para você preparar a sua vida diante dele. Não deixe para amanhã. Não deixe sua vida espiritual para depois. Não deixe que sua vida espiritual esteja preservada em cima do seu pai, da sua mãe, do pastor, da igreja. Sua vida espiritual tem que estar em cima da palavra de Deus, em cima do Senhor Jesus Cristo. Não se pode deixar essa questão da morte em branco. Porque o que você faz hoje aqui implica no que será no céu. Porque o que você faz hoje na terra pode tirar você do céu. Porque o que você faz hoje aqui também poderá acrescentar e levar você para o céu. Por isso a importância de você não esquecer da mensagem de hoje. Amanhã o Darlison continuará com suas palestras aqui. Mas você não pode esquecer que em algum momento a morte pode bater a sua porta. E você precisa estar preparado. Está você hoje preparado para a volta de Jesus? Está você hoje preparado para se encontrar com o Mestre? Jesus Cristo ama você. E o braço dele está estendido. Não existe um lugar tão profundo que você vá que Deus não possa te resgatar. Não existe um lugar tão distante que você chegue que Deus não pode te puxar de volta. Deus chama você para que você abra seu coração e deixe essa mensagem da cruz e da salvação entrar em sua vida. Hoje a gente ouve tantas mensagens sobre prosperidade, sobre finanças, sobre família, tudo isso está tudo certo. Mas uma mensagem, que é a que eu estou pregando hoje, quase a gente não ouve. A mensagem da morte e do juízo. Haverá um juízo. Esse juízo vai pesar nossa balança. E Jesus Cristo voltará e levará os seus para a primeira ressurreição. Quer você estar conosco nesse momento? Então se prepare. Não deixe de vir amanhã aqui. Abra seu coração, arregimente suas forças, organize sua vida, mas esteja amanhã às 7h30 aqui conosco. Porque mais uma vez a cruz será levantada aqui. Mais uma vez a palavra de Deus será testificada e traremos a você uma mensagem vinda do alto céu, um banquete espiritual para nós nos deliciarmos com a palavra de Deus aqui. Que Deus ajude você e que a graça de Cristo esteja sobre você. Amém.